Está conosco o preparador físico do Bragantino, Red Bull Bragantino, Heverson Pimentel, para falar desta retomada do futebol. Heverson, um abraço para você, boa tarde, tá tudo bem por aí? Boa tarde, tá tudo bem, né? Sempre muito legal participar do programa Donos da Bola. A gente está trabalhando, estamos na luta aqui diária, seguindo todos os protocolos, mas já é um reinício, né? Já é algo para a gente projetar lá na frente, né? Eu queria pegar uma opinião sua, que é especialista, porque ontem teve uma videoconferência dos times e há uma preocupação porque no caso de Bragança Paulista autorizou até o Bragantino a retomar os treinamentos e depois de retomada o Bragantino teve que parar porque outras cidades não fizeram a mesma coisa. Então tem cidade que está liberando o comércio, tem cidade que não está liberando e chegaram à conclusão de que não haverá 100%, não haverá unanimidade. Vai ter time que vai voltar, vai ter time que não vai voltar. Uma média de 20% a 30% dos times não vão conseguir juntar com os demais os 70%. Isso é uma decisão já tomada pela CBF com relação ao Campeonato Brasileiro, ou seja, tem time que vai ser prejudicado. Gostaria que você falasse a sua opinião. O que implica na performance dos times numa situação como essa? Então, na verdade, os times, eu considero que hoje todos os times de Série A, Série B, todos os times que têm calendário, os que não têm calendário, já teve uma perca muito grande, né? Quando você fala em 90 dias um atleta inativo, você perde muito, não tem como mensurar ainda essa perca, né? Até porque é uma situação nova para qualquer tipo de atleta de alto nível. Logicamente que teve clube que se organizou melhor, no caso do Red Bull Bragantino, a gente fez muitos treinos de forma online, de forma conjunta, os atletas tiveram todo o suporte para que eles tivessem os equipamentos dentro de casa. Eu acredito que o time que se organizou mais nesse sentido de treinamentos online, de treinamentos sugestivos, de um acompanhamento nutricional nesse período, eu acho que sai ganhando um pouco. Mas ainda a gente estamos criando essas avaliações, estamos criando os protocolos, os atletas têm vindo e feito as avaliações diárias. A gente tem procurado entender melhor o que aconteceu, porque foi um tempo muito grande inativo e a perca ela é inevitável, né? Agora a gente quer diminuir a perca para que a gente consiga fazer um grande restante de ano, né? Vamos lá, perguntas para o Heverson Pimentel, que é o preparador físico do Red Bull Bragantino. Vai lá, CH. Um abraço ao professor e a primeira pergunta e única que eu vou fazer é em relação ao período ideal. Está sendo sinalizado na primeira parte do mês de agosto, né? A volta do Campeonato Brasileiro para até... Desculpa, mas eu estou projetando o brasileiro. Brasileiro é setembro. E falando em brasileiro, esse tempo do mês de julho é o suficiente para preparar o seu time? Em termos gerais, qual a sua opinião, termos de antecedência de preparação, professor? Boa tarde. Boa tarde. A gente está criando alguns protocolos, principalmente de adaptação do atleta, né? Até porque nesse período o atleta não conseguiu fazer nada que se diz específico, correr em campos, a chuteira, essas alternativas. A gente tem falado no mínimo 4 semanas. Isso é o ideal? Não é o ideal, mas é o mínimo que a gente possa ter para deixar um atleta em boas condições. Acredito que o que vai determinar muito, o que vai ser muito importante no decorrer, vai ser as suas cargas, a sua estrutura, o que você vai fazer nos períodos dos jogos. Até porque a gente já sabe que vai diminuir, né, o calendário, vai ter que espremer um pouco. Então, o que você vai fazer entre um jogo e outro vai determinar muito o que o atleta vai ter o rendimento a mais, né? Então, assim, no mínimo 4 semanas para você ter, de uma certa forma, um atleta com as condições de um jogo de 90 minutos. Vamos lá, Tigrão, a sua pergunta ao preparador físico do Red Bull Bragantino. Professor Heverson, uma dúvida minha aqui, a gente está vendo as imagens aí e vocês dizem que, você acabou de dizer aí que já está iniciando os trabalhos. O Red Bull Bragantino já está treinando fisicamente? Já está desenvolvendo as atividades dentro do seu planejamento? Ou por enquanto é só a questão dos exames? Na verdade, a gente só tem feito exames, né? Logicamente que tem algumas avaliações de exames que você acaba tendo que utilizar aparelhos, tendo que correr dentro do campo. O que a gente tem feito é os treinamentos online ainda. Então,
independente desses jogadores estar vindo fazer avaliação, a gente ainda está passando os treinos online para que a gente não perca muito tempo, né? Então, assim, dentro do clube, a gente tem separado vários grupos, até porque a gente precisa fazer vários tipos de avaliações para que a gente possa seguir no caminho certo na preparação e não perder tempo. Então, tem a avaliação nutricional, as avaliações médicas, tem um protocolo, que é um protocolo, de uma certa forma, de um entendimento, tem que ser bem claro, tem as avaliações do teste, então, assim, tem as avaliações do departamento médico. Então, a gente está aproveitando esse tempo para tudo isso, para que a gente junte todas essas informações e a gente não perca tempo na preparação, que é a partir do dia 1º de julho. Sim, que é o que a federação, por isso da minha pergunta. Agora, aquela semana, ou um pouco mais que isso, que o Red Bull Bragantino treinou, depois de ter ajustado um protocolo específico com a Prefeitura de Bragança, e não com a Federação e nem com a Secretaria Estadual de Saúde, acrescentou alguma coisa nesse seu planejamento? Ou o fato de ter interrompido de novo, tudo isso se diluiu e praticamente se começa do zero depois dos 90 dias de inatividade? Se aproveita alguma coisa ou não? Não, acho que o fato do atleta ele sair de casa e conseguir vir para um ambiente, e nem que ele faça uma corrida, algo muito simples, isso ajuda muito. Até porque a gente ficou praticamente 90 dias gerando treino dentro de casa, dentro da sala, na sacada, dentro do próprio quarto. Acho que o fato de a gente trazer o atleta, conseguir fazer algo naquele período, a gente ajudou muito, até porque o nosso treinamentos online depois ele teve uma outra dinâmica. Então a gente também conseguiu de uma certa forma aproveitar aquele período sim para ter o atleta mais próximo. Acho que quando a gente fala de futebol, de jogo, o ambiente, né? E vocês sabem muito bem disso, o dia a dia, por mais que a gente divide o grupo, a conversa, mesmo que seja distante, você está vendo uma outra pessoa, ajuda muito até na questão psicológica, que é uma coisa que a gente vai cuidar muito nessa retomada, que com certeza isso é uma coisa que também afetou os atletas. O jornalista Júlio Nascimento tem uma pergunta para o preparador físico do Bragantino. Diz aí, Júlio. Um abraço para o professor Jefferson. Depois dessa reunião que tivemos ontem entre a CBF e o Conselho Nacional dos Clubes, ficou decidido aí, né? Pelo menos a data inicial para o dia 9 de agosto, para o início do Campeonato Brasileiro. Mas a minha pergunta, já com base no tempo que vocês terão de preparação por início das atividades, Jefferson, a média de idade do Bragantino, aí, que é de 25,2, né? Um time jovem, claro que tem jogadores experientes, mas no geral é um time muito novo. Isso facilita para você trabalhar com jogadores mais jovens, dá uma dinâmica diferente no teu trabalho? Com certeza, isso não tem a dúvida. O fato de a gente ter essa filosofia de ter um jogador jovem vai ajudar. Mas vai ajudar se a gente conseguir fazer um planejamento de forma mais inteligente, que é como eu falei, a gente tem um período de preparação e tem um período dos jogos. Se a gente conseguir dosar bem as cargas de treinamento, conseguir fazer um rodízio, conseguir, independente do atleta ser jovem ou não, saber o momento desse atleta não jogar e jogar, a gente vai conseguir ter um elenco para a temporada toda, né? Porque o atleta jovem, ele machuca também, até porque ele é muito intenso, né? Então, assim, se a gente tiver esses cuidados que a gente está principalmente entendendo agora nesses testes, eu acho que aí sim a gente consegue sair na frente e levar vantagem por a gente ter um time mais jovem. Professor Jefferson, um grande abraço, muito obrigado. Ótimo trabalho para você aí na preparação física do Red Bull Bragantino. Muito obrigado, o restante do programa aí. Fico muito feliz de ter participado do programa e ter tirado as dúvidas aqui. Estou à disposição sempre aí, tá? Um grande abraço e um bom restante de programa. Muito obrigado. Tá aí o professor Jefferson Pimentel.